decola, Lama Zero, Gol 5629. Sejam muito bem-vindos mais uma semana aqui no Farol de Pouso. É um prazer enorme ter você com a gente aqui. Já lembra de curtir, compartilhar e comentar sobre esse episódio. Manda para algum colega que quer aprender algo muito legal sobre... Hoje estamos com a sala cheia aqui, né? Na verdade, então vamos aprender bastante coisa, bastante experiência vai ser compartilhada aqui hoje, tá? Eu estou com o Félix, estou com o João Vitor, estou com o Eitel, estou com o Alex, estou com o Manute aqui hoje para falar sobre a Climb Direct. Mas antes da gente começar esse bate-papo, eu queria mandar nosso agradecimento, nosso reconhecimento para os nossos patrocinadores e apoiadores aqui do Farol de Pouso, começando pela Realizar Escola de Voo lá no município de Torres, no Rio Grande do Sul, para você tirar suas carteiras, tá voando mundo afora. Se você pensa em se tornar um piloto, entre em contato com eles para fazer o seu treinamento e mencione que você veio pelo Farol de Pouso. Obviamente que para você ser um piloto profissional, tá voando mundo afora aí, por longas horas dentro de uma cabine, uma das coisas que você vai precisar ter é o que é CRM, é conhecimento de fatores humanos. E para melhorar a sua performance, temos a FCT, Human Development, que vai te ajudar a treinar e aprender sobre isso. Mas não serve só para a sua operação dentro da aviação. Qualquer tipo de equipe multidisciplinar pode se beneficiar do treinamento que a FCT oferece para vocês. Então entre em contato com eles, que eles estão prontos para te ajudar com isso. Outra coisa também que você vai precisar para poder voar internacionalmente, voar mundo afora, é o seu certificado de ICAO. E para isso nós temos o FP Aviation, que está aqui para te ajudar com o seu treinamento, para você se preparar para a prova da ANAC, tirar o seu ICAO, tá voando mundo afora. Para você que está almejando entrar numa companhia aérea, temos 2 companhias atualmente aqui no Brasil que estão contratando. Nós te auxiliamos e te damos suporte para você se preparar para a sua entrevista técnica, para você que está pensando em expatriar, elevação de comando, entre em contato com a gente aqui no FP Aviation, que vai ser um prazer enorme ajudar vocês com isso. Dito isso, como eu falei, estamos com sala cheia aqui hoje, estamos com o pessoal da Climb Direct, sejam muito bem-vindos ao Farol de Pouso, é um prazer enorme ter todos vocês aqui. Muito obrigado, Henrique, é um prazer estar com vocês aqui. Prazer é nosso. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Então vamos lá, vamos começar pelo início, né? Por onde vocês começaram? Quem são vocês? Do que se alimentam? Do que vocês voam? O que vocês estão fazendo hoje? Então vamos lá, é o Alex aqui, eu posso iniciar. Atualmente eu estou voando um wide body para um major airline aqui na América do Norte. Eu fui contratado no finalzinho de 2019 e inicialmente voando doméstico, e aí durante a pandemia, né, que foi até bastante conveniente com todas as restrições de acomodação e locomoção que a pandemia infelizmente nos impôs, né, e aí logo depois eu fui transferido para o internacional, que é o que realmente eu gosto, né. Então essa empresa até é bastante dinâmica, que na frota internacional você voa nacional e também internacional. Aí, há 3 anos e meio atrás, eu fui convidado para fazer parte do centro de treinamento, e atualmente eu sou instrutor de simulador e de procedimentos, tanto para inicial quanto para promoções, para upgrade. Antes disso, eu trabalhei para uma empresa de aviação executiva, uma empresa que inicialmente era baseada no Brasil e transferiram as operações para Orlando, onde eu morava. E lá eu inicialmente voei o G280, foi aí que eu conheci o Eitel. Nós chegamos a voar um pouquinho juntos, né, Eitel? Eu acredito que até eles pediram para que eu passasse um pouquinho do que eu conhecia para o Eitel, aí a gente chegou a voar, foi muito legal. Temos aí algumas histórias, principalmente um evento sobre uma travessia oceânica, né? E aí, depois disso, eu passei, logo depois de 1 ano e meio, eu fui voar o Falcon 8X. Então, era uma operação legal, bem dinâmica, nós voávamos para o mundo inteiro, a família é uma família super legal, mas, infelizmente, a operação era um pouquinho mal estruturada, então não era uma coisa muito estável, né? A gente sempre tinha incerteza de que teríamos o trabalho dali uns anos e sabe como é, né? A idade chega, a gente tem que pensar na nossa aposentadoria, pela aposentadoria compulsória, principalmente na 121, né? Que a gente tem que aposentar com 65 anos. Então, foi por isso que eu vi a necessidade de sair de lá
para tentar segurar a minha aposentadoria, né, em termos de benefícios, de salário e etc. Antes da executiva, eu fui para Embraer, sempre nos Estados Unidos, né, porque eu estava morando nos Estados Unidos, moro aqui desde 1990, e aí eu recebi um convite de um amigo comum para entrevistar para a equipe de vendas em Fort Lauderdale, que é onde tem a matriz dos Estados Unidos, e fui contratado como piloto líder de demonstração. Foi uma experiência fantástica, porque, na verdade, a parte de pilotagem em si só contava com 20% da nossa tarefa, né? O resto era apresentação para operadores, reuniões de engenharia de venda, voos de produção, eventos, né, de feiras e etc., onde você tinha que falar sobre o avião e demonstrar e etc. E também fazíamos muito treinamentos, né? A gente tinha que manter 3 carteiras, 3 aviões diferentes, e tinha que manter a carteira da ANAC e também do FAA. Então a gente passava muito tempo no centro de treinamento. Então bastante desafiante o trabalho, bem dinâmico. Em 2011, a empresa resolveu abrir uma linha de produção em Melbourne, na Flórida, que fica ali sul de Cocoa Beach, sudeste ali de Orlando, e aí todos nós fomos transferidos. Nessa aí, o meu chefe na época, o Bragança, o ex-chefe da Esquadrilha da Fumaça, me convidou para montar o departamento de voo lá em Melbourne. Foi um desafio muito legal, a gente montou, no final estávamos com 17 pilotos, e fizemos toda a operação ali, né? O GOM, fizemos também o Safety Management System com a certificação SBAL, que foi um projeto bem longo, e aí acabou ficando para mim um trabalho mais, um desk job, né? Um trabalho mais administrativo que voar, e foi por isso que eu busquei uma outra oportunidade. E antes da Embraer, eu voei para Frontier Airlines, que é uma national carrier, voando o Airbus. Foi até um tempo interessante, porque eles estavam transicionando entre os 737-300 e 500 para o Airbus. Então, você imagina, né? Em termos de tecnologia, foi noite e dia. E antes disso, eu trabalhei para uma companhia regional da Northwest Airlines, hoje em dia não é mais, ela se fundiu com a Delta, ao qual eu voei o CRJ-200, foi o meu primeiro jato, primeiro emprego comercial, e ali eu me tornei comandante num período super rápido, em 6 meses, porque eu já tinha bastante hora de voo, né? E eu comecei a profissão como instrutor, como é muito comum aqui nos Estados Unidos, como CFI, MI, e numa empresa bem estruturada, que tinha um bridge program para 2 companhias, a American Eagle e a ASA, e ali foi uma experiência fantástica, né, que eu comecei com administrativo, depois me tornei instrutor, e terminei com 1.700 horas, 1.200 horas de multimotor. Basicamente essa é a minha história. Olha, deixa eu falar uma coisa. Pessoal, fala pessoal, beleza? Félix aqui. Normalmente a gente tá acostumado a escutar a história em ordem cronológica, né? E eu achei muito legal ouvir a tua história, né, do momento presente, do atual, voltando, né, passo a passo até o teu primeiro emprego, o que deu uma visão muito legal, assim, tipo, caramba, olha só, o cara pensando na aposentadoria, né, pensando em projetos e pensando em coisas que vocês vão falar aqui no episódio. E aí foi voltando, o avião foi ficando menor, CRJ, instrutor, e aí para quem tá escutando agora que tem 200 horas, ele começou igualzinho eu aqui, olha, no aeroclube, na escola, numa empresa e tal. Então, cara, achei muito legal o jeito que tu apresentou, porque ficou muito bacana, porque pega, acho que todo mundo em todas as fases, assim, né, porque com certeza tem gente que eu sei que vai ouvir o episódio, que tá justamente pela parte da aviação nos Estados Unidos, então que, né, tem tudo a ver com a tua carreira inteira, né? Mas eu achei muito legal o jeito de conectar isso também com as pessoas que estão lá no Brasil, que falam, mas os Estados Unidos é muito longe da minha realidade, mas rapidinho, né, o pessoal passa de uma empresa para outra, daqui a pouco vai expatriar e tal. Mas vamos lá, quem que vai ser o próximo a se apresentar? Cara, prazer estar aqui, prazer imenso te conhecer, Alex. O prazer é meu, obrigado aí pela oportunidade, Felix. Posso falar agora, pessoal, é um prazer estar aí com vocês, me apresentar, Eitel, natural do Rio de Janeiro. Como eu mencionei anteriormente, eu comecei a minha aviação nos Estados Unidos, né? Eu vou fazer, na realidade, a ordem cronológica eu vou fazer do começo para o fim, porque senão eu vou acabar me perdendo. O Alex teve uma maneira muito profissional
falar isso, só que ainda não está aqui no meu chip. Mas vamos lá. Comecei na Flórida, minha carreira de aviação, na escola de aviação, na realidade. Depois que eu me formei, eu fui para o Brasil. E até a título de informação, para o pessoal que está começando agora, eu fiquei 3 anos totalmente desempregado, sem conseguir absolutamente nada. E, então eu tive que arrumar outros tipos de emprego, né, do dia a dia. Eu dei aula de inglês no curso durante um tempo, até que finalmente eu consegui emprego na aviação executiva. Eu voei um Citation 3 para o Bradesco durante 2 anos e peguei um pouco de experiência, e aí eu entrei na VASP. Na época, a VASP estava contratando direto com o MD-11, eu já falava bem inglês na época, eles estavam principalmente procurando pessoas que falassem bem inglês, então eu acabei entrando no MD-11. Foi uma época maravilhosa na minha vida, que eu voei durante, infelizmente, só 2 anos, mas foi aquela época que o MD-11 estava voando para os Estados Unidos, Europa. Foi uma experiência simplesmente fantástica. Uma pena que o avião acabou, foi embora, né? Mas eles fizeram phase-out de todos os MD-11, e com esse phase-out eu fui mandado embora. Posteriormente houve a falência decretada da VASP, né? Fiquei 8 meses desempregado, até que houve o surgimento da Gol, e eu acabei me entregando na Gol como copiloto de 737. Eu fui da 2ª turma de copilotos da Gol e passei lá mais 2 anos. E na época a Gol era uma empresa low cost, o salário era muito baixo e eu estava procurando outra coisa. Então eu comecei a olhar para fora, né? Era a época que a internet estava começando a florescer e o Google estava começando. Eu comecei a procurar emprego no mundo inteiro e vi que a Eva Air, na época, empresa de Taiwan, estava contratando expatriados. Mandei minha aplicação para lá, conheci algumas pessoas lá dentro que me orientaram. Fui chamado para entrevista, fui para Taiwan, fiz a entrevista e fui contratado voando o 747-400 como First Officer. Voei cargueiro e voei passageiro. E durante esse tempo eu tive a oportunidade de ficar baseado em Taiwan, Amsterdã, Londres e Los Angeles. A empresa oferecia esse tipo de programa, foi muito legal. 4 anos na Eva Air, e foram 4 anos simplesmente maravilhosos. Eu adorei a empresa, só que eu não conseguia ver um career path, no caso, para promoção na Eva Air. Sempre você não tinha, na realidade, uma estrutura para sua promoção ao comando. E eu queria tomar conta da minha carreira. E na época a Emirates estava contratando. Apliquei para a Emirates, passei em 2007, me mudei para Dubai, onde eu entrei no 777, voei 3 anos como copiloto e fui promovido no meados de 2010. Onde eu voei como comandante até 2015. Em 2015, uma coisa interessante aconteceu. Eu estava em casa com a minha esposa e um amigo me ligou que voava na China Airlines em Taiwan, um colega muito querido, e até falou assim: pô, Itel, o que você acha de voar na China Airlines como comandante baseado em Los Angeles? Aí eu falei assim: nossa, onde é que eu assino? Eu sempre quis voltar a morar nos Estados Unidos, né? E ele falou: olha, manda o currículo, faz uma application e eu acho que você tem boa chance de ser chamado. Mandei minha application, fui chamado, fiz a entrevista em Taiwan e fui contratado. Em 2016 isso. E durante aquela época eu já havia voado na Eva Air durante 4 anos. E coincidentemente, nesse período que eu voei na Eva, houve o SARS, aquela primeira epidemia. Eu não vou nem falar pandemia, porque não chegou a nível mundial. E uma coisa que eu me lembro bem na época do SARS é que a Eva Air colocou uma restrição para que todos os pilotos expatriados não saíssem de Taiwan para folga na sua casa, porque eles trabalhavam com o que é chamado Block Days Off. Você trabalhava 20 dias e folgava 10. Então, uns 10 dias você ia para casa onde você estivesse. Então, eles, na época, cortaram o que era chamado de baseamentos e os pilotos tinham que ficar em Taiwan na folga. E como nessa época que eu estava na China Airlines, eu tinha me casado, eu estava querendo montar uma família, eu falei: olha, imagina se me aparece uma epidemia dessa e eu fico preso aqui na Ásia sem poder voltar para casa.
Então eu comecei a dar uma olhada nos empregos nos Estados Unidos, até que eu fui contratado por essa empresa de aviões executivos, onde eu conheci o Alex, baseado em Orlando. Nós voamos o G280 e o Alex, inclusive, foi o meu instrutor de rota. Dali nasceu essa grande amizade que nós temos até hoje. Voei durante 2 anos nessa empresa, uma família, por sinal, extraordinária. Foi um emprego muito bom. Só que a família era muito dinâmica. Eles se mudavam, eles vieram do Brasil, se mudaram para Orlando, e depois de Orlando eles resolveram se mudar para Londres, e de Londres se mudavam para Genebra. Ou seja, para minha vida de família ficaria um emprego um pouco instável em termos de base. Então eu tinha uma empresa executiva em Fort Lauderdale, estava contratando. Eu conheci o piloto-chefe e ele me convidou para trabalhar com ele, para voar um Falcon 7X e um G280. Mudei para essa empresa e voei durante 2 anos, até o final de 2019, quando então houve a pandemia e eu me transferi para uma major airline aqui nos Estados Unidos, onde eu estou até hoje. E da mesma maneira que o Alex mencionou, eu estava sempre visando a estabilidade de emprego e, posteriormente, o plano de aposentadoria, que é muito forte aqui. E nisso tudo, nós nos juntamos e aí vai nascer, posteriormente, né, a história da Climb Direct. Cara, muito legal. Os primeiros pontos, né, eu acredito que a gente vai ter muita coisa para falar e voltar um pouco, né, na história de cada um de vocês e trazer highlights. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção aqui, né, justamente, né, em fazer esse paralelo entre a Climb Direct e o farol de pouso FP Aviation, como, primeiro, a resiliência, né, essa parte de como tu deu esse toque humano, né, de que, pô, tu ficou 3 anos sem voar e como tu foi atrás e buscou outras oportunidades, que é, por exemplo, o que a gente está vendo aqui, o Henrique, o Caio, o Matheus, né, eles estão aqui trabalhando com a gente, fazendo outros corres para poder se fixar na aviação, e com certeza dos ouvintes também tem muita gente que se identifica com isso aí, Theo. E a outra coisa é como, né, o teu inglês sendo bom, né, como tu, né, conseguiu entrar lá no Bradesco, depois no MD-11 direto. Com certeza para ti o teu processo para expatriar foi easy, porque tu já vinha de uma base de inglês, já vinha bem no inglês, né, já vinha fluente. Então esses são os pontos primeiros que já me chamaram a atenção, que a gente poderia voltar atrás. Mas vamos lá, vamos terminar a apresentação e depois a gente se aprofunda um pouco mais na empresa de vocês e aí depois a gente retoma para encerrar com alguns pontos fortes. Vamos lá, senhor comandante Rafael. Bom dia, Félix. Bom dia, Henrique. Bom dia, João Vitor. Tudo bem? Primeiro, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, falando com todos esses ouvintes que vocês têm no canal de vocês. Queria agradecer realmente por me dar essa oportunidade de falar com vocês aqui. A minha história não é tão interessante quanto a do Ávila e do Eitel, né? Mas vamos lá, vamos começar. Eu mudei para os Estados Unidos em 98, né? Me mudei para os Estados Unidos, tinha acabado o 3º ano de escola e acabei me mudando para lá para iniciar também a minha carreira na aviação, né? Comecei trabalhando numa padaria, vou começar do meu trabalho da padaria, né? Essa padaria ela ficava nos fundos do aeroporto, né? Dava de fundo para o aeroporto, e essa padaria, por incrível que pareça, o nome dela se chamava Pain d'Avion, né? Então já tinha alguma relação com o avião aí já. Né? E aí toda vez que eu saía de lá, que eu voltava para casa para, retornando do meu trabalho, eu passava na frente do aeroclube dessa escola, né? E aí tinha aquela plaquinha ali, todo dia que eu passava por ela tava ali, né? Aprenda a voar aqui, né? Learn to fly here. Aí resolvi parar por lá um dia, marquei meu primeiro voo introdutório, fiz esse voo, né, inicial, fiquei apaixonado o dia, estava simplesmente maravilhoso, né? Puxamos o avião do hangar, fizemos todo aquele procedimento, decolei, sobrevoei em cima do mar, aquela coisa toda, e não tinha como não ficar mais apaixonado pela aviação. Né? Foi daí de onde eu tive, né, a ideia de, falei assim, bom, preciso começar a trabalhar, juntar dinheiro aqui, e aí comecei a trabalhar 2 empregos diferentes para juntar a grana. Apareceu uma pessoa maravilhosa na minha vida, que foi meu instrutor de voo, né, que a primeira pergunta que ele me fez foi, ok,
aonde que você quer chegar com esse curso, né? O que você quer fazer? Você quer tirar só piloto privado? Você vai querer ser piloto de linha aérea, comercial? Né? O que você quer fazer? E como eu não tinha uma direção, não tinha a menor ideia de como funcionava nada, né, nos Estados Unidos ainda, tinha recém-chegado, aí foi onde ele falou para mim da Flight Safety, né, que inclusive na época era a melhor escola do mundo, né, tinha pilotos do mundo inteiro, enfim, de várias empresas aéreas. E aí eu comentei com ele que eu não tinha a menor condição financeira de ir para uma escola daquela, né. E aí foi onde ele me apresentou, falou assim, não, você vai, se você quer, você vai, né, o governo tem planos de financiamento, enfim. E ele foi me apresentando tudo aquilo, foi me mostrando tudo aquilo, e eu corri atrás, né, até que realmente eu consegui entrar nessa escola, né. Então eu comecei na Flight Safety, na Flight Safety Academy em Vero Beach, fiquei lá praticamente 1 ano e meio, né, saí de lá também instrutor de voo, me formei lá, fiz o curso de instrutor de voo, e aí uma semana antes do 11 de setembro eu estava dando aula em Boston, né, estava dando instrução em Boston, quando infelizmente aconteceu aquela tragédia, né? Eu estava no meio do voo, de repente o controlador ali mandou todo mundo pousar, né? Pousei o avião sem entender muito, estava até com um casal de alunos, né, de médicos dentro do avião. E a hora que a gente pousou, nós entramos para dentro do FBO e aí a gente viu a tragédia, né? O que estava acontecendo. 11 de setembro, como afetou muitas pessoas, também acabou me afetando, porque eles fecharam o espaço aéreo de Boston para treinamento por mais de 30 dias. E eu estava com meu primeiro filho a caminho, né, nessa época também. Então, devido, como eu não podia voar, eu acabei aceitando e entrando para trabalhar em um banco, né? Que eu precisava dos benefícios de saúde, plano de saúde, enfim, né? Várias coisas para poder ter esse filho também, né? Então, aí eu trabalhava no banco, tempo integral, dava instrução né, após os 30 dias que passaram esse período, eu comecei a dar instrução de final de semana, à noite, de manhãzinha, 5 horas da manhã, antes de trabalhar, né, e também trabalhava numa pizzaria ao mesmo tempo, né, tudo para poder realizar esse sonho, né. Então, por mais difícil que seja, por mais que na época, assim, parecia que tudo estava se desabando, eu ainda continuei com esse sonho, continuei seguindo em frente, né, pensando positivo. E aí, olha que interessante, esse trabalho do banco não foi por um acaso, porque esse trabalho do banco também era um banco que ele fica até hoje no aeroporto lá em Hyannis, né, no Cape Cod, e nesse banco eu trocava cheque de vários pilotos, então vários pilotos iam ali para trocar o cheque deles, para depositar. E aí eu fui conhecendo esses pilotos, eles sabiam que eu era, né, instrutor, que eu estava fazendo minhas horas de voo, né, e esses pilotos eram os pilotos da Cape Air. Então, para voar a Cape Air 402 nos Estados Unidos, você precisa ter o ATP, as 1.500 horas de voo que eu não tinha. Porém, eles têm um avião até hoje, que é o avião do Correio, que eles fazem um serviço do Correio, né, então para poder voar esse avião, convite, especialmente, você não precisava do ATP, mas precisava da carteira de piloto comercial que eu já tinha. Né, e nessa época já tinha alguém voando para eles do avião de Correio. Aí eu fui subindo de cargo no banco, né, durante esse período, né, foram me oferecendo a posição de gerente e tal, e até que eu cheguei e falei para a minha gerente, né, eu falei, olha, você está me oferecendo essa posição, mas você sabe que a minha intenção é sair, né, então fui bem clara com ela em relação a isso, até que um dia o piloto-chefe chegou lá no banco, falou, Manute, aquela posição que você queria para voar o avião do Correio, a gente vai ter ela disponível, te interessa? Eu falei, opa, me interessa. E aí eu acabei saindo do banco para ir voar para Cape Air, né? Aí fiz as minhas horas de voo, fiz o meu ATP, voei na Cape Air de 2004 a 2006, né, praticamente. Aí em 2005, mais ou menos, eu acabei indo para o Brasil para comprar um apartamento, né, para fazer uma aquisição, e aí no avião eu falei assim, deixa eu tentar me apresentar para o comandante, para saber como é que é a aviação no Brasil e tal. E eu tive a sorte de pegar um comandante nota 1000, que hoje eu considero ele como meu pai da aviação também no Brasil, né? Que é o Stipe. E aí me apresentei e falou, não, vem aqui na cabine e tal, quando ainda podia ir na cabine. Aí eu fui, tava ele lá, tava Azevedo também na época, que era o copiloto dele, e aí a gente começou a bater um papo, conversar, ele começou a me falar como que era voar no Brasil. Ele falou, dá seu currículo aqui que eu tô tentar contratando. Aí eu entreguei meu currículo na mão dele, e aí... né, logo em seguida eu já fui chamado ali para uma entrevista, né, já fiz todo o processo, enfim, tudo, e aí comecei a convalidar as minhas carteiras no Brasil, né, e confesso também que não foi um processo muito fácil durante essa convalidação, tive vários problemas, né, porque eu acabava saindo dos Estados Unidos na noite, sei lá, de uma quarta-feira para chegar no Brasil na quinta para poder voar,
né? E às vezes eu chegava no Brasil de manhã, chegava no aeroclube e o avião não estava pronto para voar, tinha sempre algum problema, ninguém me avisava, eu acabava perdendo a viagem e voltei retornando à noite, né, para os Estados Unidos para poder trabalhar. Até que eu finalmente consegui, né, depois de 6 meses, foi até um período difícil para mim, porque chegou um momento que eu até cheguei a desistir, né, de fazer isso, fazer essa transição, mas aí como, igual eu falei, o Steve é um cara que me ajudou bastante, ele começou a me ligar, eu parei de atender, e ele começou a deixar recado na secretária eletrônica em casa, né, então ele foi super persistente comigo, falando para mim não desistir, não deixar essa oportunidade para trás. E devido à persistência dele, que eu agradeço até hoje, eu acabei seguindo com todo o procedimento, indo para o Brasil, e eu acabei entrando na Latam em junho de 2006, né? Onde eu fiquei até 2014, então eu entrei como copiloto de 320, né? E depois eu fiquei 2 anos de 320, fui para o 767, onde tive a melhor aviação da minha vida, e depois voltei de comandante de 320 em 2011, né, na Latam. Aí em 2014 eu pedi demissão da Latam, fui para a Turkish, voei na Turkish de 2014 até mais ou menos 2017, né, e devido a alguns acontecimentos que estavam, né, enfim, acontecendo na Turquia, protestos, eu achei que já estava na hora de retornar para os Estados Unidos, né. Então mandei várias applications na época, e naquele período a impressão que eu tinha, né, não sei, depois o Alex e o Eitel também vão poder me ajudar com isso, é que as empresas americanas elas estavam começando a contratar, mas elas não contratavam pessoas que estavam voando em outros países direto, sabe? Parece a impressão que eu tenho que tem que regressar para os Estados Unidos, voar em qualquer empresa nos Estados Unidos, para depois que você pudesse entrar na empresa que era aquela que realmente você queria. Então, enfim, em 2017 eu entrei na Atlas, voei na Atlas de 2017 até 2019 no 747. E aí, como a minha meta, né, o meu objetivo era a empresa que eu estou hoje, né, devido também às, né, não só às condições de trabalho, mas também, como os meninos mencionaram, a questão de aposentadoria, pensão, coisas assim. Aí hoje eu estou voando nessa empresa cargueira nos Estados Unidos, né, e que eu entrei em janeiro de 2019 e é onde eu estou até hoje, né, baseado em Miami, né. Então essa é um pouco da minha história, peço desculpas se eu acabei alongando alguma coisa ou faltando algum detalhe, e basicamente é isso. Eu acho que foi bastante compreensivo e deu para ter uma visão muito legal. Hora do cafezinho do Farol de Pouso, um oferecimento. Nex Atlas, o aplicativo definitivo de planejamento de voo e navegação aérea do piloto brasileiro. FCT Human Development, cursos de CRM e gerenciamento de equipes de alta performance. Porque desenvolvimento humano faz toda a diferença, e disso nós entendemos. FCT Human Development, because human performance matters. Sky Medical, inspeções de saúde e perícias médicas, o lugar certo para seu CMA e Curitiba. E Trem de Pouso, a primeira escola online especializada na formação de pilotos. Ajude o Farol de Pouso a continuar produzindo conteúdo aeronáutico de qualidade através do nosso Apoia-se. É só acessar apoia.se/Farol de Pouso e escolher com quanto quer contribuir. É assim fácil, sem complicação. Acesse também linktree/Farol de Pouso e confira todos os conteúdos educacionais à distância já produzidos pela nossa equipe. Você ajuda a gente e ainda alavanca sua carreira. Procurando melhorar seu inglês, se preparar para sua primeira seleção para a companhia aérea, buscando sua elevação para comando ou pensando em expatriar. Então conte com a FP Aviation. Acesse FP Aviation no Instagram ou no LinkedIn e fique pronto para o mercado de trabalho. Agora de volta ao nosso episódio. Agora que a gente já conhece um pouco de vocês três, quem que vai se candidatar aí para falar sobre a Climb Direct e sobre a história, a concepção da empresa e aí o produto que vocês oferecem, que eu acho que essa é a parte que, né, começa
a deixar a galera curiosa, né? E entender, como é que isso vai poder mudar a minha vida. Claro, o Alex aqui, eu posso começar. O nascimento da Climb Direct, na verdade, foi uma união de forças, né? Interessante que nós, óbvio, sempre nos falando, né? O Manute e o Ávila, nós começamos a trocar histórias de que amigos em comuns, ou amigos de amigos, amigo do amigo, ligou para a gente pedindo informações de como é o mercado de emprego nos Estados Unidos, né? Isso foi logo depois da pandemia, onde as companhias aéreas americanas voltaram a contratar de uma força incrível, né? E também o governo americano, por aquela questão de pilot shortage, né? Faltando pilotos aqui nos Estados Unidos, abriu um espaço na área da imigração para conceder vistos migratórios, né? Já green card logo de cara para as pessoas especializadas, assim como nós pilotos, né? Lógico que tem vários critérios que a gente vai expandir um pouquinho mais aí depois. E basicamente foi assim, nós resolvemos nos unir e formar uma empresa para que fosse uma coisa organizada, para que poderíamos então prestar serviço a essas pessoas que buscavam oportunidade ou tinham curiosidade em saber como era a vida, não só aqui na vida pessoal nos Estados Unidos, mas a vida profissional, as oportunidades, a estrutura de carreira aqui nos Estados Unidos, enfim. E a gente acabou montando a Climb Direct. Manu, você pode expandir um pouquinho mais sobre os serviços, né? Também posso. O que foi acontecendo foi basicamente isso aí que o Alex mencionou, né? E realmente a gente recebia muitas ligações, né? Nós três, a gente sempre conversava sobre isso, a gente recebia muitas ligações. E você sabe que as ligações, elas não são breves, né? Geralmente a pessoa tem bastante dúvida, quer conversar bastante, então acabava se estendendo. Eu falo que a média das minhas ligações era em torno de 40 minutos a 1 hora, né? Então, como isso foi acontecendo muito, né, com a gente, né, e aí foi exatamente o que o Alex mencionou, a gente teve essa ideia, né, eu, o Alex e o Eitel, que falou assim, peraí, vamos aproveitar isso, né, e vamos tentar fazer um serviço mais profissional e mais personalizado para o cliente, né. E aí foi onde nós criamos o website, né? Tivemos essa ideia de serviços, né? De oferecer serviços diferenciados para o cliente, né? De tentar fazer a Climb Direct como se fosse a one-stop shop, né? Para esses profissionais. E aí foi o que nós fizemos. E aí cada um de nós, a gente tem uma expertise diferente, né? De cada um, né? Então, cada um cuida de uma área da empresa, né? Detalhada, cada um faz um serviço. E eu acho que foi basicamente isso, né, que a gente resolveu desenvolver a empresa, né, não só pelo website, enfim, fazendo propagandas e aquela coisa de boca a boca, né. Então a gente tem atendido bastante clientes, bastante pilotos, não só brasileiros, como estrangeiros também, de várias nacionalidades, né, nesse segmento. E a gente tem trabalhado com cada um deles, a gente tem tido bastante sucesso, né, nesse caminho, nesse segmento. A única coisa que a gente não trabalha, né, e a gente menciona no nosso website, que é a questão do EB2, mas nós temos parcerias com EB2, nós não fazemos EB2 para ninguém, né, foi uma área que realmente não é uma área nossa, nós não somos advogados, então a gente não quis misturar isso com o nosso trabalho, né. Mas a gente indica, a gente assessora, né, algumas coisas, e assim também como a questão de tirar, né, as carteiras americanas, fazer o type rating ou não, né, fazer ali o ATP, nós também temos empresas parceiras que a gente pode estar indicando. E Félix, é o Alex de novo, só para ilustrar assim de uma forma bem simplística, vamos dizer, basicamente os clientes nos buscam com a intenção de migrar para os Estados Unidos. Então, a pergunta é sempre básica. Poxa, eu tenho vontade dos Estados Unidos, queria levar minha família para oferecer uma vida melhor, eu sempre tive o sonho de ir para os Estados Unidos, e eu sou piloto no Brasil. Como é que eu faço? Aí cabe a nós fazer uma triagem para tentar entender qual é a experiência desse piloto potencial. Então vamos dizer, pessoas que trabalham hoje em dia na TAM, na Azul,
tem uma certa experiência, vamos dizer, tenha 5.000 horas de voo e queira vir para os Estados Unidos. Como é que funciona? A coisa é um pouquinho complexa, né? Mas completamente doable, né? Como se diz aqui. Então, o primeiro passo seria a parte migratória, né? Então, nós temos esse acordo com os escritórios de advogado e a gente faz a triagem inicial para ver se a pessoa qualifica e aí passamos, então, para que esse advogado faça o trâmite legal. No meio tempo, o segundo passo seria convalidar as carteiras, né? Então, a pessoa que tem um PLA ou tem um PC no Brasil, transformar para um PLA, o que chama ATP aqui nos Estados Unidos. Nós também temos, a gente assessora com a parte de documento e a gente tem parceria com 2 escolas que fazem essa carteira de ATP ou PC. O próximo passo seria a pessoa entender como é que é o mercado dos Estados Unidos, né? Então, essa pessoa vai para o mercado corporativo, para voar avião executivo, ou ela vai para a companhia aérea. São 2 coisas bem distintas, né? Então, a companhia aérea, como uma coisa um pouquinho mais estruturada, a coisa acaba sendo mais complexa, porque é bem competitivo, né? Então, hoje em dia, com essa questão de algoritmo e etc., a pessoa, para ser selecionada, mesmo com alta experiência, ela requer um cuidado especial. E é aí que a gente entra, né? Então, por exemplo, nós vamos revisar a aplicação que ele fez online. Porque, acredite ou não, palavras que você usa para descrever a sua função fazem a diferença para você ser ou não selecionado pelo algoritmo do computador. Então, ok, então a gente auxilia com isso. São as dicas, são os cuidados que a gente tem de formar a palavra, explicar direitinho os detalhes de cada função que a pessoa exerceu, ter certeza que não tem um intervalo entre um trabalho e outro. Se tiver, tem que justificar de uma certa forma, assim como o Ávila tem, que ele ficou parado um tempo, isso tem que ser justificado, porque se você deixar um gap, você acaba não sendo chamado, tá? E o próximo passo seria, a pessoa recebe, então, um convite para ela fazer entrevista, tá? Então, como é que funciona isso? Ela vai receber o convite, mas ele tem que se preparar, você não pode simplesmente ir lá cold, né? Aí a gente faz essa preparação. A preparação, na verdade, são 3 fases. Normalmente as empresas têm o assessment de personalidade, né? Aqui tem muitas empresas que usam uma empresa chamada Hogan, que ela vai fazer perguntas sobre sua personalidade para saber se você é um fit para aquela companhia ou não, se você se encaixa na cultura dela. Então, a gente provê esse serviço também de preparação. Depois disso, vem a preparação, que ela é dividida em 2 etapas, que é a mesma coisa que vocês fazem, né? Existe a preparação técnica, que seria uma prova escrita, ou algumas empresas não têm a prova escrita, ela tem uma prova oral, que faz parte também da entrevista, e a última fase, que é a parte de RH, né? Que é aquela pergunta, tell me about a time, what would you do if, e etc. E vai com decision making, CRM, e etc. Então, de uma forma geral, esses são os serviços que a gente provê. Fantástico. E também o serviço de documentação, né, que é outra coisa que a gente faz também para auxiliar as pessoas, às vezes, aqueles que querem conseguir tirar a carteira do FCC License, né, que é do Radio Operator, o Permit. A gente também auxilia nessa parte. E a questão também que a gente vê muito erro também são a questão de currículos, né? Às vezes a pessoa acaba adicionando foto, coloca informações pessoais, acabam colocando o número do green card, né, número de passaporte. Então, tem várias coisas que não são necessárias, né? Na verdade, eles nem querem que coloque isso no currículo. Então, às vezes eu pego muito currículo que está feito dessa forma. Então, a gente também oferece esse serviço, né, de corrigir ali, de montar um currículo melhor, mais apresentável para as empresas também. E é curioso, pessoal. Desculpa, é curioso essa parte regional, né? Porque no Brasil é uma coisa exigida, né? Essa questão de colocar foto, colocar o estado civil, os filhos. E aqui nos Estados Unidos, você tem que pensar pela diferença cultural, existe aquela coisa de processo, né? Você não pode ter a coisa de minoridade ou você fazer parte de um certo grupo, etc. Então, por uma questão
de legal mesmo, para não ter discriminação, você tem que omitir essas coisas. Você não põe data de nascimento, você não põe que você é casado ou solteiro, não põe sua foto e etc., porque outro candidato pode dizer que por a empresa ter usado esse dado aí, ela priorizou, teve um favoritismo para essa pessoa. Então, são as diferenças culturais, que é aí que a gente auxilia, então, os nossos clientes, né? Bom, é isso aí. É interessante falar isso, porque realmente são visões e a gente tem que adequar o jeito de interagir com o sistema conforme o que está acontecendo, né? Bom, uma coisa que eu queria perguntar para vocês é que vocês falaram, né, que cada um trouxe o seu talento, né, e a sua expertise para dentro da Climb Direct. E eu acho que isso é uma coisa que a gente poderia explorar um pouco mais, né, porque assim se forma cada um time, né? O time se forma justamente nessa questão de que cada um é único, né, e tem as suas habilidades, então um complementa em uma área, o outro vai adicionar em outra. Então eu queria que vocês explicassem um pouquinho, né, como que esse background que vocês tiveram e como que vocês o que vocês trazem para colocar na mesa é útil e faz a diferença na hora que o cliente vai falar com vocês. Pode ser algum exemplo prático ou coisas que realmente acontecem, challenges comuns que, por exemplo, o Alex faz. O Alex, normalmente isso aqui o Alex vai fazer, tal. Aqui, por exemplo, tipo, na FP Aviation é assim, quando tem alguma coisa que seja de cal, por exemplo, eu vou passar para o Daniel, porque eu não sou especialista, né? Então, eu queria ver de vocês sobre isso. Bom, é uma pergunta interessante, porque todos nós nos dividimos na parte da empresa. Inclusive, na parte da criação da empresa, por exemplo, o Manute e o Alex foram muito mais ativos. Eles têm experiência em computador, informática, criação de empresa. O Alex, por exemplo, ele já foi chefe de um departamento de aviação, então eles tinham muita experiência já nesse aspecto. A minha colaboração com a empresa foi na parte de recursos humanos. De onde é que vem essa minha experiência prévia? No tempo que eu fui na Emirates, existia, na época, acredito que existe até hoje, né, a preparação para entrevista de comando. E isso era uma preparação muito extensa, que era uma entrevista que na época você tinha que fazer com o piloto-chefe, tinha até um certo nível de reprovação, então muitas pessoas se juntavam, grupos de estudo, para preparar para essa entrevista. E tinham muitos exemplos de entrevistas anteriores, e todo mundo se juntava, estudava. Acabou que eu fiz a minha entrevista, fui muito bem, foi até bastante elogiado, e depois desse tempo, quando eu fui promovido, as pessoas passavam a me procurar para pedir dicas sobre a entrevista para comando. E passava esse tempo, eu ia ajudando uma pessoa, ajudando a outra, até que eu e um outro grupo de amigos acabamos nos juntando e ajudando os outros. Como se fosse um Mentor Pilot Program, justamente para ajudar as pessoas pro bono, totalmente. E com isso, eu adquiri bastante experiência na preparação em si da entrevista, naquele jogo de cintura, o que você deve falar para o entrevistador, o que você deve evitar, o que o entrevistador, muitas vezes, o que o entrevistador quer de ouvir de você, o que o entrevistador não quer ouvir de você de maneira nenhuma, sua postura, como você olhar para o entrevistador, a hora de você sorrir, a hora de você ficar sério, certos detalhes, como você levar a sua garrafa d'água para a entrevista, essas coisas que uma impressiona o entrevistador, outra, de outro lado, mostra que você é um profissional. Então, tendo isso em vista, antes de começar a Climb Direct, eu já vinha fazendo isso com vários colegas, mas como já mencionado pelo Alex e o Manute, esses colegas passaram a ser colegas de colegas até a 4ª, 5ª, 6ª geração. E isso é um talento que eu tenho, que eu me orgulho muito, que eu gosto de ajudar as pessoas. Eu tenho muito prazer em poder ver a outra pessoa bem, em poder saber que, de alguma maneira, eu contribuí com a felicidade ou com o sucesso daquela pessoa. Então, eu sempre fazia isso com a maior boa vontade. O problema
é que isso foi se tornando muito longo e foi tomando muito o meu tempo com a minha família. E, como já mencionado anteriormente, nós falamos, olha, vamos fazer isso de uma maneira profissional. E cada um pulou em uma parte da Climb Direct, e a minha foi a entrevista de recursos humanos. Então, toda vez que vem um candidato para a gente, a estrutura de uma empresa aérea, a estrutura de uma entrevista de uma empresa aérea, começa normalmente com um telefonema, onde você tem um bate-papo com o recrutador, ou então pode ser também uma entrevista informal, pessoalmente. Daqui a pouco você tem o Hogan, que é chamado como é chamado o psicotécnico nos Estados Unidos, né? Essa empresa que o Alex também mencionou, você faz o Hogan, e depois você faz a entrevista recursos humanos, e depois você faz a entrevista técnica. Então, eu me especializo na parte de recursos humanos e o Alex se especializa na técnica. O Manute normalmente faz a triagem dos candidatos. Os candidatos ligam para o Manute, normalmente aquela pessoa, olha, eu quero voar nos Estados Unidos, como é que eu faço? A gente passa o Manute, você faz aquela entrevista inicial de 15 minutos, o Manute vai, conversa com as pessoas e vê, ele faz justamente uma triagem. O que você precisa, qual é o tipo de serviço que te interessa, você quer comprar um pacote, você quer comprar individual, o que você precisa para que a gente possa fazer isso funcionar para você. Então, voltando à minha parte, eu faço o recursos humanos. E muitas vezes as pessoas, principalmente quando vêm de fora, quando vêm do Brasil, eles falam algumas coisas que seriam natural de você falar no Brasil, ou muitas vezes em outras partes do mundo, e não fica tão legal de você mencionar aqui. São certos detalhes, que eu posso dar um exemplo aqui. Existem pessoas que não são 100% fluentes no inglês. Mas o que acontece? No momento que você tira uma carteira no FAA, está lá escrito na sua carteira, English Proficient. Então, o recrutador, ele não está preocupado aonde você aprendeu o seu inglês ou de que maneira você aprendeu o inglês. Você é English Proficient. Então, já houve casos de um candidato chegar para o recrutador e falar, olha, eu estou muito feliz de estar aqui, e eu gostaria de falar um pouquinho da minha história. Ele conta um pouco da história dele, e aí, numa certa época da minha vida, eu fui para a China, onde eu pude aprimorar o meu inglês. Isso é uma coisa que você jamais vai falar para o recrutador, porque o recrutador aqui nos Estados Unidos vai pensar, nossa, ele é estrangeiro, foi para a China para aprimorar o inglês? Isso não está legal, isso já não cai numa boa. Você é English Proficient, acabou. Outra coisa que você não menciona na sua entrevista, muita gente acabou de tirar o EB2NW, acabou de pegar o Green Card social, está super empolgado, e a primeira coisa que ele fala na entrevista, eu estou super empolgado porque eu acabei de tirar meu Green Card, eu estou empolgado para me mudar para os Estados Unidos. Isso é outra coisa que a gente também evita falar para o recrutador. Você está fisicamente nos Estados Unidos, você já é residente permanente, você tem o que é chamado the right to live and work. É o que você precisa, mais nada. Esses detalhes é o que a gente tenta passar para o candidato, o que ele não falar e o que ele falar para o entrevistador. A maneira dele se comportar. E a entrevista de recursos humanos, ela normalmente segue um determinado padrão. Primeira coisa, eles perguntam para você se apresentar. De uma forma muito semelhante à qual nós nos apresentamos agora aqui no podcast. Você vai falar da sua carreira, você tenta manter aquilo de uma maneira concisa, até mais ou menos uns 3 minutos. Por quê? Porque se você passar dos 3 minutos, se você começar a falar muito da sua carreira em detalhes, o entrevistador perde o interesse em você. Você tem que se manter uma pessoa interessante, direto ao ponto e falando o que interessa. O que você vai evitar falar? Se você foi da Força Aérea, tenta não falar de todos os tipos que você voou durante a Força Aérea, se você foi líder de esquadrilha, foi o segundo líder. Não, eu voei na Força Aérea.
voei desde o F5 até o Hércules. Ok, perfeito, muito bem. Depois da Força Aérea, eu fui para aquela outra empresa. E assim por diante. Então, começa com esse que eles chamam Tell me about yourself. Me explica sobre você. Tira a pessoa da application e coloca essa pessoa de carne e osso. Perfeito. Feito isso, eles vão começar a te fazer perguntas sobre a tua carreira. E eles vão pedir exemplos das perguntas Tell me about a time. Uma época na sua vida, na sua carreira, onde você teve uma emergência em voo. E de que maneira você lidou com essa emergência? E aí existe uma estrutura para isso tudo que nós explicamos, como o candidato deve falar, como ele deve dar veracidade aos fatos, para ele não inventar o que não aconteceu, para ser uma coisa real. E a gente também explica ao candidato que não tem problema nenhum. Se ele não tiver uma experiência que o entrevistador está perguntando, não tem problema nenhum. Por favor, me faça outra pergunta. Tá? Depois disso, ele te faz umas perguntas de o que você faria nessa situação. Se essa situação acontecesse com você, de que maneira você reagiria? E depois entra a parte técnica da entrevista, onde o Alex é o especialista. Inclusive, eu queria adicionar essa questão do Tell me about yourself. Existe um termo comum aqui que ele chama o elevator speech. O que é? O discurso do elevador. Então, a gente fala para o candidato, basicamente, para se preparar, seja ele indo para uma feira onde tem as companhias aéreas, chama Job Fair, né? Que também requer uma preparação. Imagina você dentro do elevador e, de repente, entra lá o David Newman, por exemplo, né? Que é o dono da Azul e da JetBlue aqui, antigo, né? E aí, você tem ali do primeiro andar ao 15º andar para falar, bom dia, e contar a sua história ali para o David durante aqueles 3 minutos. Então, é essa preparação que a gente tenta fazer, né? Sempre tenha o seu elevator speech, sempre prepara ali para que a pessoa que esteja escutando entenda em poucos minutos quem é você, qual é o seu background e qual é o seu objetivo. É basicamente isso. Mas, Alex, uma coisa... Desculpa, Manu, se quiser, toca a frente. Eu ia só comentar uma coisa que a gente vê muito também, né, e faz totalmente toda a diferença também, é a questão de organização. Infelizmente, nem todos os pilotos que vêm, né, que aparecem para nós, eles estão organizados em questão do logbook, tá? O logbook é uma coisa muito importante, tá? Precisa estar realmente em dia, precisa estar organizado, né? Precisa estar com aquelas horas ali todos os campos completos, assinado, porque uma das coisas também que a empresa, né, eles vão te pedir, uma das coisas que eles olham e pesa também é a sua organização, né? Ou seja, então se as suas horas de voo, se o seu logbook, né, não está completo, não está bem preenchido, não está ali bem cuidado, eles já vão olhar com outros olhos, tá? Eles querem ver esse tipo de organização também no seu logbook. Perfeito. Isso, inclusive, o Henrique está aqui para não me deixar mentir. É o primeiro slide nosso do nosso preparatório para o pessoal que está querendo iniciar a carreira na linha aérea, é justamente sobre organização, né? Sobre os documentos, sobre a CIV. Então, bom que você endossa também o que a gente fala, Manu. Sim, é super importante, né, cara, a organização, né? Porque a nossa profissão já exige muito disso, né? Nós somos exigidos o momento todo, né? Com várias coisas, né? E eu acho que o logbook é tão importante quanto o nosso currículo, né? Então, na hora que você apresenta aquele currículo ali bonito, bem apresentável, um papel diferente, você também, ao mesmo tempo, você está colocando ali os seus logbooks ao lado para que eles possam checar, né? Aquelas horas de voo. Então, isso é super importante, né? E já vem como uma apresentação pessoal, né? A primeira impressão ali. A impressão é a que fica. Exatamente, de ter alguma coisa organizada ou não, né? E toda essa questão do logbook, a gente estava conversando sobre isso com o Félix, por exemplo. Aqui no Brasil, hoje, hora de aeroclube, a gente tem assinatura no final da CIV. Como para uma linha aérea, por exemplo, a gente tem declaração de horas. Eu descobri esses dias tem o tal do carimbo, que você carimba nas observações também. O que vocês recomendam para essa comprovação?
Olha, nos Estados Unidos não é comum, né? Os meninos podem me corrigir se eu estiver errado, tá? Nos Estados Unidos não é comum essa questão de carta de empresa igual eles fazem no Brasil, né? Porém, é aceitável, tá? É uma carta aceitável sem problema nenhum, né? Aqui, quando você está no Aeroclube, seu instrutor vai assinar as suas horas de voo, igual no Brasil, é exatamente a mesma coisa, né? E depois, quando você começa a sua carreira profissional, no final de cada página ali você tem um campo que você vai fazer a sua assinatura, né? Então você está ali basicamente atestando que aquelas suas horas são verdadeiras, né? E o americano, ele parte do princípio que aquilo que você colocou ali, aquilo ali é verdadeiro e ponto, né? Ponto, acabou, né? Então, eu acho que a única diferença é a questão das cartas, que aqui não é muito comum ter essas cartas. Tá, entendi. Talvez então seja um pouquinho diferente do que a gente tem em outras empresas mundo afora, aí, por exemplo, conversando com o pessoal, algumas talvez, não que requeiram, mas assim, é interessante você ter alguma comprovação da empresa, não necessariamente uma carta, mas um carimbo, alguma assinatura que ateste. Ajuda. O carimbo também não é importante, né? O que eu vejo muito o pessoal usando, eles usam como desculpa essas cartas, né? Assim, eu falo na questão da organização. Às vezes eu converso com o pessoal e falo assim, olha, então eu tenho as horas aqui até o Aeroclube, mas depois eu comecei a trabalhar na Varig ou Latam, ou, né, não importa a empresa, enfim. E ele fala assim, eu tenho essa carta aqui da empresa que tem aqui 8.000 horas de voo, 7.000 horas de voo. Aí eu pergunto, né? Eu falo assim, beleza, mas onde estão essas 8.000 horas de voo? Estão em lugar nenhum, estão só aqui na carta. Falo, cara, né, isso aí é super importante que elas estejam no seu logbook, né, todas essas horas, né. Então, tem muito desse problema, sabe? Inclusive, hoje em dia, o sistema de gerenciamento de escala das companhias aéreas, eles acabam fazendo esse log das horas, né? Então, basta a pessoa acessar e você tem ali as horas daquela empresa particular, né? E é como o Manu te disse, aqui mesmo os logbooks eletrônicos, né? Tem vários hoje em dia no mercado, alguns até gratuitos. No final, quando tem uma opção de você imprimir as páginas, né, para um livro convencional, e ali embaixo da página você assina, né, para testar que realmente aquelas horas são verdadeiras. Agora, eu posso lhe contar, porque eu sou parte do centro de treinamento, a empresa que eu estou atualmente, e eu acredito que aconteça isso em várias outras empresas, mandou embora 2 pilotos, porque um deles com background militar, porque as horas que reportadas não coincidem com a experiência da pessoa. Então, coisas básicas, como dificuldades em fazer a fonia, ou não conseguir multitask em fazer a fonia e fazer o checklist, coisas básicas que uma pessoa que, se tivesse aquela experiência, jamais teria deficiência. Então, foi investigado e foi, óbvio, descoberto de que aquela pessoa não tinha aquela experiência. Foi o Bravo India Charlie mesmo, que foi logado. E uma outra ocasião, um detalhe importante, eu deveria abrir aqui, é que, por legislação americana, as empresas aéreas e também os operadores 135 e alguns 91, como a 91K, eles têm um sistema de reportar os eventos de treinamento, eventos de disciplina e etc., num database do próprio FAA. Ou seja, se eu estou aplicando para a empresa, a United Airlines, e eu trabalhei para uma empresa regional como a Republic Airlines, quando eu faço a minha aplicação, sou aprovado e vou ser contratado com o que eles chamam de CJO, que é o Conditional Job Offer, ou seja, eu passei por todos os processos, recebi essa carta de um Job Offer condicional. A parte condicional é que ele vai checar o meu background, né, para ver que eu não tenho nada criminal, um antepassado criminal, ou que eu tenho alguma coisa pendente. Eles chegam até a chegar o recorde de motorista nos últimos 10 anos. Então, essa pessoa foi pega dirigindo embriagada, essa pessoa teve várias multas de alta velocidade e etc. E também checam esse que eles chamam de PRIA, que é Papa Romeo India Alpha, que na verdade é um sistema de troca de informações de dados para todos os empregadores. Ou seja, se eu tive, por exemplo, se eu não passei durante um cheque, ou se eu tive que repetir um cheque de um tipo, ou alguma carteira,
etc., eu não tenho como omitir, porque vai estar tudo dentro desse recorde, entendeu? E foi o que aconteceu com outro candidato aqui. Eles viram que realmente havia sido forjado. A pessoa não disclose, né? Ela não falou que isso tinha acontecido. E a consequência foi que a pessoa foi mandada embora. E é o que eu falo. Vai lá, Manute. E é o que eu falo para todo mundo, né? A hora que eu faço a gente oferece esses 15 minutos, né, de consultoria gratuita, né? Para mim realmente conhecer ali o cliente inicialmente, onde eu sempre comento com o pessoal também, né? A questão de não mentir, né? De realmente falar a verdade. Porque todos os nossos candidatos foram bem-sucedidos, né? Com exceção de... Nós tivemos, acho que uma pessoa só que realmente não foi honesta, né? Nessa questão. E aí lá na frente, após a entrevista, acabou dando o problema, né? Então nem nós não sabíamos da condição. Boa noite. Oi? Não foi nem mentira, foi omissão, né? Foi uma omissão, isso Foi uma omissão, né? Então, assim, talvez se essa pessoa tivesse nos falado lá desde o início, né, o que realmente aconteceu, né, isso não necessariamente desqualifica o candidato, tá? Tem maneiras né, que a gente possa ajudá-lo, né, maneiras de responder, como assim como tem pessoas que quando você falha num cheque do FA, você recebe um pink slip, né? Então esse pink slip ele fica registrado, né? Então uma das primeiras perguntas que as empresas fazem é se você realmente teve algum acidente e se você já falhou em algum check ride aqui nos Estados Unidos, né? E pelo fato de você responder que sim, né, não te desqualifica, né? O que importa é o seu outcome, né? Como que você vai sair ali daquela resposta, né? Como que você vai responder pro recrutador, né? Então isso é muito importante. Teve casos já de pessoas que, né, enfim, que nós também conhecemos, que teve 2, 3 e, né, nem por isso essa pessoa deixou de ser contratada por outras empresas aéreas. O que foi muito interessante, né? O que nós conversamos entre nós após esse evento, que nós somos o advogado da pessoa nesse caso. Então, o cliente pode chegar para a gente e falar: olha, essa é a minha situação. Eu fui reprovado nas empresas A, B, C e D. Eu fui mandado embora dessa empresa. É nossa responsabilidade, é o nosso trabalho falar para essa pessoa como explicar para o recrutador, para o entrevistador o que aconteceu. Por quê? A gente não trabalha com mentira. A mentira corta tudo aqui nos Estados Unidos. Qual é o nosso trabalho? É saber de tudo o que está acontecendo e contar essa verdade para o recrutador. Mas de que maneira contar? Agora, se nós não soubermos o que aconteceu, não tem como ajudar a pessoa. E, infelizmente, no caso desse candidato, foi o que aconteceu. Nem nós mesmos sabíamos o que tinha se passado com ele. E ele omitiu essa parte de empresas anteriores. E depois, né, nas nossas reuniões, que ele nos deu o resultado: olha, eu não passei nessa empresa, o que aconteceu? Nós conversamos, chegamos a essa conclusão: pode ter sido isso. Existe uma grande chance que isso tenha acontecido, que ele não foi honesto na colocação dele, ou seja, ele não falou tudo que ele deveria ter sido dito, e a empresa correu atrás e viu, e infelizmente ele não teve sucesso. Então é muito importante, a gente ressalta isso para todo mundo. Por favor, pessoal, por favor, falem a verdade, sejam transparentes. Por quê? Aqui nos Estados Unidos eles partem do princípio: todo mundo é treinável, agora o caráter não pode ser modificado. E a questão de horas de voo também é uma coisa interessante também, né, Ávila? Porque após a pandemia era muito comum vários pilotos aparecerem, candidatos que estavam sem voar há 2 anos, há mais de 2 anos. E não tinha nenhum problema com isso também, né? Mas aí apareceram algumas pessoas também que não foi conosco, mas a gente, né, tem ouvido falar fácil de pessoas que, na verdade, elas estavam mentindo as horas. Estavam colocando horas de voo, enfim, horas de voo no logbook, que elas, na verdade, não estavam voando mais, né? E apresentando isso para empresas, né? Então, isso é uma outra coisa também que eu acho que é muito importante mencionar,
né? O que eu falo para alguns clientes, que são pessoas que às vezes acontece de estar sem voar há 2 anos, eu falo, cara, vai ali no aeroclube, entendeu? Vai lá e faz 1 hora de voo, 2 horas de voo num Cessna, num 72 ou num Cherokee, e coloca isso no seu logbook, porque às vezes as empresas perguntam, mas você não tem nada? Não tem nada nos últimos 6 meses? Então isso daí já ajuda, né? E, pessoal, agora pensando a gente já tá indo para mais de 1 hora, pô, eu acho que por mais que da pessoa, que quem está ouvindo aqui não tenha pretensões específicas de ir para os Estados Unidos a primeiro plano, com certeza isso aqui tem lições valiosas para todo mundo, né? Quanto à organização, quanto a documentos, quanto às entrevistas. E nesse período que vocês estão juntos trabalhando nessa, né, na Climb Direct, o que vocês poderiam trazer, o que vocês aprenderam mais, né? Que, pelo menos, particularmente falando, eu sempre aprendo alguma coisa nova com meus alunos, seja de inglês, seja do prep, pessoal que está querendo expatriar. O que vocês inicialmente tinham de concepção? O que mudou conforme vocês foram tendo as pessoas, foram atendendo, foram vendo que estava dando certo? O que vocês poderiam trazer de considerações finais sobre isso para a galera que está ouvindo a gente? Bom, eu posso começar. Uma das coisas que eu aprendi durante a preparação de entrevista e também muitas vezes com a pessoa que faz uma consultoria com a gente, porque muitas vezes as pessoas te ligam para saber como é voar aí. Eu quero iniciar minha carreira nos Estados Unidos. Como é que eu faço? Uma coisa que eu aprendi é que é muito importante a pessoa saber o que ela quer. Isso é de fundamental importância, porque existe muito o fato da pessoa ir na onda. Olha, tem um monte de gente na minha empresa que está aplicando para B2NW para ir para os Estados Unidos. Eu vou também. E aí ele chega aqui nos Estados Unidos e não é nada daquilo que ele estava esperando. É muito importante a pessoa fazer uma pesquisa antes de fazer a aplicação, antes de embarcar nessa viagem, para ter certeza. Por quê? Não é só para quem pode, mas é principalmente para quem quer. Quando você quer iniciar sua carreira, seja na aviação, ou seja nos Estados Unidos, ou mesmo em outro país, tenha certeza do que você quer. Porque senão você acaba vindo para cá, vendo que é nada daquilo que você queria, e você acaba se arrependendo. Eu posso dar um exemplo de colegas meus que estão no Middle East, seja nos Emirados Árabes ou no Catar, que já me ligaram para fazer uma consultoria e nós chegamos à conclusão, olha, isso não é a coisa certa para você. Porque a primeira pergunta que eu faço para a pessoa, número 1, você está feliz e satisfeito onde você está? Se a pessoa me fala, olha, eu estou super feliz, eu estou super satisfeito, a minha família está bem, aí eu pergunto, por que mudar? Então isso foi uma lição muito valiosa. Os Estados Unidos não é para todo mundo, né? Existem muitas coisas boas no país, boas na aviação, e coisas que não são tão boas. Você tem que abrir mão de certas coisas para ter outras. Aí você tem que fazer o balanço geral. Qual é o seu objetivo maior? E se aquele saldo positivo for para você fazer a mudança, eu aconselho, vai e faça a mudança. Mas se o saldo não for positivo, eu normalmente falo, não mexe. Não mete em time que está ganhando. É outra coisa Perfeito. importante. Eu queria te dar os parabéns pela, vamos dizer assim, precisão cirúrgica na tua colocação, porque isso é válido para qualquer mudança, né? Exato. Eu acho que fazer um decision making desse, né? Um FORDEC bem Exato. feito, ele serve para 2 coisas. Para você ou pousar ou arremeter, né? Ou comitar, né? Ou arremeter. Antes de comitar, tu já ir para a tua alternativa, né? Mas Exato. assim, porque, inclusive na hora de falar, a gente explora isso, né? Eu e o Dani e os meninos que estão começando a fazer mais aulas de expat agora também. Quando você falar, mas por que você quer se mudar? Por que você quer voar aqui? Você tem que vir com o seu FORDEC feito a ponto de poder explicar com detalhe por que
que você vai se mudar. Agora, por exemplo, uma que tá quente lá no Brasil é a Cathay Pacific, né? Então tem gente que procura a gente para fazer a preparação para ir morar na Ásia e voar na Cathay Pacific, mas às vezes o cara não sabe nem onde é que fica, né? Onde é que é a base, para que voo que faz, não balanceou ainda a distância que é morar na Ásia para pegar, né, os voos e passar 24 horas dentro de avião para voltar para casa. Então, assim, tem que ser um negócio que você tem que realmente saber o que você está fazendo, e o entrevistador, né, ele sente o cheiro disso, ele sabe, esse cara não está sabendo. Então, acho que não está pronto ainda, não está na hora. Mas, pelo contrário, assim como tu falou, né, se você realmente quer, tem que acelerar e pisar no fundo. E aí o jeito de falar isso para o entrevistador é mostrando o seu preparo, mostrando como é que você sabe como é que vai ser, que você sabe como é que é a empresa, que você sabe como é que é a cultura nacional, a cultura regional, né? O que vai ser a sua vida lá, como é que a gente sempre brinca, né? O que você vai fazer, o que você vai se alimentar. Isso mostra para o entrevistador que você fez um foredeck bem feito. Então, assim, claro que eu acabei me estendendo bastante aqui, mas é porque eu queria ressaltar, foi claro, conciso e muito perfeito o teu comentário aqui. Não, legal, obrigado. Félix, só adicionar um ponto nisso, nas preparações de expat, essas questões de se mudar, de se você realmente está disposto a fazer e quanto você sabe do que você está se propondo a fazer, faz parte pelo menos da primeira aula inteira. Né? E eu acho que com o pessoal, com o Alex, com o Eitel, com o Manute, não é nada diferente disso, porque, é lindo, maravilhoso, e ao mesmo tempo que a gente vê que tem gente que tem muita vontade de se mudar, tem gente também que tem muita, eu não vou falar preconceito da forma típica da coisa, mas o preconceito de não conhecer, de ter conceitos errados daquele trabalho, daquele local que a pessoa quer se mudar, né? E por isso que tem que ser um negócio que tem que ser trabalhado, né, com um processo decisório. Senão não chamaria processo decisório. Né? Exatamente. Eu sempre pergunto por que você quer vir para cá. Porque os Estados Unidos não é melhor e não é pior do que nenhum outro lugar. Muitas pessoas, principalmente oriundas do Brasil, eles pensam, né, de uma maneira, eu estou indo para os Estados Unidos. Você passar férias nos Estados Unidos, ir para parque, fazer compras é uma coisa. Você se mudar para cá, isso é uma coisa totalmente diferente. Porque existem muitas facilidades que você tem no Brasil, que você cresceu, que você está acostumado, que você não vai ter aqui. Né? Aqui, como o Alex falou no começo do nosso bate-papo, né? Aqui é muito do it yourself. Então, é justamente isso. A gente tem que falar o que você quer. Você já fez o planejamento? Você quer isso? Eu sempre pergunto, por que você quer vir morar aqui? Por que você quer trabalhar na empresa A, B ou C? E às vezes a pessoa não tem uma resposta. Eu falei, você já pensou nisso? Já planejou sua vida? Já conversou com a sua esposa, com a sua família? Tem ideia? Outra coisa muito importante de ser mencionado, principalmente quando a gente faz o primeiro contato. O primeiro ano de salário aqui nos Estados Unidos normalmente é muito baixo. Você está preparado para suportar o primeiro ano com salário muito baixo? Então, uma série de coisas. Né? Isso foi um aprendizado muito grande para mim, porque você tem que perguntar por que você quer vir para cá. Outra coisa importante, pessoal, desculpa, outra coisa importante de mencionar, que eu acho que é muito importante, é que aqui nos Estados Unidos existe uma estrutura hierárquica muito forte de senioridade, né? Então, na verdade, você pode ter 50 mil horas de voo, 300 tipos na carteira, comandante a sua vida inteira. Quando você entrar na companhia, você vai entrar como primeiro oficial, o último da fila. Entendeu? A sua senioridade é determinada durante a sua turma e normalmente existem vários critérios, mas o mais comum é que a pessoa mais velha tenha a senioridade maior e a pessoa mais nova vai ser o mais júnior. E o movimento, tanto de frota quanto para promoção, é feito puramente baseado em senioridade. Qual é o seu date of hire? Quando você foi contratado? Então é uma coisa que choca também, porque em muitos países você tem aquele conceito de que você quer ser comandante, eu quero ser comandante assim que possível,
E a gente vê aqui nas companhias aéreas principais, você tem copilotos de 30 anos de casa. Por quê? Porque o cara foca na senioridade que vai lhe dar o quality of life. Ou seja, ele ganha bastante dinheiro que para ele está suficiente, e a escala dele, ele tem uma flexibilidade enorme. Ele pode fazer o que ele quer porque ele está no topo da lista. Então é muito importante manter isso em mente também, que aqui não é simplesmente focado na promoção, e que a promoção chega, porém é um produto estritamente de senioridade. O pessoal acha que o sistema de bidding nos Estados Unidos é lindo e maravilhoso, mas na hora que fica 1 ano fazendo bate-volta para Charleston, na Carolina do Norte, fica triste, né? Verdade, Chico. Exato, é isso que pega. E uma coisa importante que é bom mencionar também é que o pessoal tem seguido muito as outras pessoas, né? Então o foco são que as pessoas têm focado em 3 companhias aéreas, né? Delta, América e United, né? E elas estão esquecendo das regionais, que são tão boas quanto, né? Que as regionais que a gente está falando aí são regionais de 5 mil pilotos, 6 mil pilotos que eles têm também, né? Então é uma das perguntas eu também acho que o pessoal tem que fazer em casa, é aonde eles querem morar, né? Então dependendo aonde você decidir com a sua família de morar, você tem várias outras opções de empresas também que também tem bases nesses locais. Então morar na base, a qualidade de vida sobe muito, né? E a gente teve alguns clientes que são poucos, mas nós tivemos alguns que foram para essas regionais, né? Porque a pessoa ela quer estar em casa todo dia. E aí você conversa com essas pessoas, cara, eles estão felizes da vida, porque a diferença de salário não é nem tão grande assim, né? Porque ele acaba podendo fazer mais, ele está em casa, sai para voar de manhã, retorna à noite, né? Se ele quiser voar na folga dele para fazer um dinheiro extra, ele faz, né? E a questão para que eles querem sair comandante logo também, a fila está andando muito rápido, né? Então, a oportunidade também estão nessas empresas, para não deixarem de lado essas outras empresas. Eu acho que isso um pouco é uma condição, a condição do ser humano mesmo, né? Eu, indo em homenagem ao Conrado, assim, falar mais da parte filosófica, mas né, muitas vezes a gente vai acompanhando o que o pessoal faz e que é natural, tipo, só acompanhar o que os outros estão fazendo, né? Pô, se todo mundo entrando nessas aqui é o caminho mais certo, né? E também tem a questão do viés da disponibilidade, né? Quanto mais gente falando sobre a empresa X ou Y, mais fácil fica para você fazer a decisão. Então, às vezes, também tem isso. Se a pessoa não conhece, muita gente que está numa outra empresa acaba indo nas que o pessoal foi, né? A B ou C, a B ou C. Acaba querendo ir para A, B ou C também. Mas é isso aí. Bom, a gente teve, né, uma enxurrada de qualidade aqui, né, vocês trouxeram pontos fantásticos. Eu acho que a gente já teve uma boa abrangência, fez a gente refletir, né, em vários momentos e como começar a preparar tanto no começo da carreira, né, organização de logbook, como, né, o seu currículo é importante, a organização das suas horas. Né, às vezes, esses dias a gente estava conversando com um amigo nosso, né, ele citou uma questão interessante que a gente lembrou do Daniel, né, a questão de você ter logbook duplicado, né, porque às vezes pode acontecer de você perder um set de logbook, sei lá, acontece alguma coisa, né? No caso do Dani, eu acho que teve uma chuva lá na Serra do Rio, lá, ele perdeu um logbook, e para não acontecer isso, o que acontece às vezes? Pô, o cara vai ficar, né, sem as horas, vai ficar com um buraco na CIV ali. Às vezes ter né, dose dupla de logbook é uma boa, especialmente quem, né, na geração mais nova é mais fácil porque fica na nuvem, aí você só imprime de novo, depois tem que ir atrás, né? O João falou um pouco dessa questão de assinos, carimbos e assinaturas. Eu fui o mesmo que, quando fui tentando encerrar cada fase, fui lá, busquei um carimbo, coloquei total de hora, assinei, carimbei, autentiquei. Quanto mais cedo você fizer isso, né, melhor. E aí outros aspectos que vocês falaram, né, muito bem, cada um de vocês trouxe e comentou um pouco sobre a personalidade de vocês, né, querendo ou não, a empresa, né, uma empresa
né, um resumo das pessoas que estão trabalhando nela. Então eu tenho certeza que a Climb Direct é uma empresa que, né, entrega o que precisa ser entregue para o candidato que quer ir para os Estados Unidos, né? Eu, fazendo um pouquinho do meu homework aqui, né, além de ter ficado feliz e impressionado com a bio e o currículo de vocês, me chamou muita atenção aquele link que vocês mandaram, que é um link bem rápido ali, de vídeo no YouTube, que os meninos vão deixar na descrição aqui, mas só para deixar a galera sabendo, né, ciente de o que você consegue, quais são os produtos que a Climb Direct oferece. Então vou ler aqui em inglês rapidinho, né? Então vamos lá, para ir para o final e a gente encaminhar, mas para fazer um recap aqui de tudo que a gente falou agora, dos produtos que vocês oferecem, né? Então, vamos lá. Pilot's License Conversion Assistance, ICAO do FAA, and Jet Type Ratings. Então, cheio de experiência, né? O Alex, né, com toda a magnitude da experiência dele, não tem como ser melhor. Green Card Assistance, que vocês falaram aqui, falaram sobre os detalhes, falaram sobre essa questão de ter que procurar o advogado, né, no paralelo ali, que é muito importante, mas eu sei que vocês têm visão porque vocês fizeram e acompanharam muita gente aí fazendo, né? Os detalhes que vocês falaram sobre o currículo, cover letter, tem muita gente que não sabe nem o que é uma cover letter, então liga lá para Climb Direct, pergunta, né? Airline Application Review, Job Fair Attendance Preparation, Aptitude and Psychological Test Preparation, Interview Preparation, both HR and Technical, and English Proficiency Course. Né? Se não fosse o produto da Climb Direct, eu ia dizer que é o produto da FP Aviation, mas o produto de vocês, né, é de deixar a gente com inveja. Falando nisso, o Daniel entrou na chamada aqui, ele tá só chegando para se emocionar junto, né? Mas, pessoal, eu quero dizer para vocês que vocês estão de parabéns, né? Se eu tivesse né, com intenções de ir para os Estados Unidos, com certeza eu iria procurar vocês. E vocês não estão pagando nada aqui, então eu não estou falando isso em nome de boleto, né? Estou falando de sinceridade mesmo, do coração, porque... O Henrique vai encaminhar depois um código Pix, aí a gente acerta, mas... o Henrique não, o Wire Tracer, eu mando minha conta global e a gente resolve isso aí. Rapaz, tá? O Henrique tá com as horas de Tecnan dele, né? Tá tudo certo. E os meninos que estão precisando é o Caio, o Matheus, a galera que não fez hora ainda. O menino do Tecnan aí tá tudo certo. Mas enfim. Queria só aproveitar esse finalzinho aqui para falar, foi muito legal ter ouvido tudo que vocês falaram, e uma coisa que eu achei muito bacana e que eu já vi acontecer outras vezes, inclusive com a gente aqui, é isso de você começar a fazer algo porque você quer ajudar seus colegas aviadores, e aí você chega num ponto em que você enxerga que profissionalizar aquilo que você faz, né, com desprendimento vai ser melhor para quem está te procurando, tanto quanto para você, que você vai fazer melhor ainda aquilo que você já está fazendo, né? Eu enxergo isso aí em vocês com clareza, é o que a gente faz aqui também na FP Aviation, o pessoal da Teaching for Free ainda faz for free, mas eles também se profissionalizaram, né? Mas é muito legal ver que, como aviadores, a gente tem esse senso de comunidade, a gente está sempre, de uma maneira ou de outra, ajudando uns aos outros aí. O trabalho de vocês com certeza é um excelente exemplo disso daí. Muito legal. Legal. Gente, então, muito obrigado. Você que chegou até o fim desse episódio, eu queria agradecer a sua audiência extremamente qualificada. Se você está pensando em expatriar e para os Estados Unidos, no primeiro ano vai voar um pouquinho de Charleston umas 4 vezes ao dia? Vai voar algumas vezes ao dia. Mas faz parte, você vai conquistar sua senioridade, vai estar voando o mundo afora, vai estar chamando American, Delta, United e outras companhias por aí. Entre em contato com o pessoal da Climb Direct. Também queria deixar nosso agradecimento para Realizar, para a FCT Human Development e para a FP Aviation. Gente, muito obrigado e tchau, tchau! Call Lima 0, Gol 5629.